Bom, pessoal, nesse vídeo nós vamos ver os conceitos de taxa efetiva e taxa nominal. A taxa efetiva de juros é aquela apurada durante todo o período N, sendo formada exponencialmente através dos períodos de capitalização. Essa é a definição. Então, é a taxa efetiva, você tem uma taxa expressa ao mês, por exemplo, e uma aplicação por um ano, 12 meses. Qual que é a taxa efetiva ao final desses 12 meses, né? Essa taxa mensal produz quanto, né, de taxa ao final de 12 meses? E essa taxa de 12 meses é a taxa efetiva, né? Então, por exemplo, uma taxa de 3,8% ao mês determina um montante efetivo de juros de 56,45% ao ano. Por quê? Porque quando a gente capitaliza 3,8% ao mês por 12 meses, né, e como que a gente faz essa conta, né, com 1 mais a taxa na forma decimal, elevada a 12, que é o número de período de capitalização, menos 1. Isso dá 56,44% ao ano, que então é a taxa efetiva para um ano, correspondente a uma taxa mensal de 3,8% ao mês, do regime de juros compostos, ok? Então, taxa efetiva é só isso aí mesmo. Agora, a taxa nominal. A taxa nominal de juros é denominada dessa forma quando o prazo de capitalização dos juros, ou seja, o período de formação e incorporação dos juros ao principal, não é o mesmo daquele definido na taxa. Então, por exemplo, uma taxa de juros de 36% ao ano, que é capitalizada mensalmente, é uma taxa nominal, pois o prazo da taxa é ao ano e a capitalização é mensal. Então, os prazos não são coincidentes. E sempre que isso acontece, a gente chama essa taxa de juros nominal. Tá ok? Então, quando a taxa é nominal, é comum considerar que a capitalização ocorre por juros proporcionais simples. O que é isso? No exemplo anterior, a gente tinha 36% ao ano capitalizado mensalmente. Aí, essa taxa mensal que vai ser capitalizada é uma taxa proporcional. Você vai fazer 36% ao ano, dividido por 12 meses, 3% ao mês. Ou seja, é uma taxa proporcional ou linear. Agora, ao capitalizar essa taxa mensal, o regime de juros são os juros compostos, né? E aí, o que vai acontecer? Você vai ter uma taxa efetiva ao final de um ano. Então, vamos lá. A taxa nominal é nominal quando ela é expressa num período, mas capitalizada num período diferente, né? 36% ao ano, mas a capitalização é mensal. Aí, como que funciona? Para você saber qual que é a taxa que vai incidir mensalmente, você calcula uma taxa proporcional ou linear, né? Como se fosse juros simples. Divide simplesmente 36% pelo número de capitalizações, no nosso exemplo, 12, porque a capitalização é mensal. Ok, chegou na taxa de juros que vai incidir mensalmente. Isso quer dizer o quê? Que ao final de 12 meses, a taxa de juros efetiva não vai ser 36%, né? E é isso que a gente vai ver agora. Ao final de 12 meses, ó, você fez aqui o 36% dividido por 12, né? Ao final de 12 meses, para a gente ter a taxa efetiva, né? Eleva 1 mais 3% elevado a 12 menos 1, 42,6% ao ano. Então, uma taxa nominal anual de 36%, capitalizada mensalmente, corresponde a uma taxa efetiva de juros de 42,6% ao ano, tá certo? Então, isso aqui é importante. Ó, a taxa nominal não revela a efetiva taxa de juros de uma operação. Tá ok? Então, para que 36% ao ano fosse considerada a taxa efetiva, a formação mensal dos juros deveria ser feita a partir de uma taxa equivalente composta. Então, se eu quisesse que ao final de 12 meses a taxa efetiva fosse de fato 36% ao ano, não seria o 3% que eu iria capitalizar. Que taxa seria essa? Aquilo que a gente viu no cálculo de taxas equivalentes no vídeo anterior, né? Eu vou fazer 1 mais 0,36
e vou calcular a raiz 12 para chegar à taxa equivalente mensal. E essa taxa equivalente mensal é 2,6% ao mês, um pouco abaixo, né, do que os 3%. E aí, claro, né, ao capitalizar esse 2,6 por 12 meses, eu volto para os 36% ao ano, ok? Então, vamos fazer alguns exercícios. O empréstimo no valor de 11 mil é efetuado pelo prazo de um ano, a taxa nominal linear de juros de 32% ao ano, capitalizados trimestralmente. Pede-se determinar o montante e o custo efetivo do empréstimo. Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui o exercício 9. Eu tenho, né, um empréstimo de 11 mil, e uma taxa nominal linear de 32% ao ano. ao ano nominal, e eu vou ter a capitalização trimestral. Capitalização trimestral. Então, qual que vai ser a taxa que vai incidir aqui a cada trimestre? Vai ser 0,32 dividido por 4, né? 4 trimestres no ano. E aí, 0,32 dividido por 4, 0,08, que dá 8% ao trimestre. E aí o meu montante, vamos voltar aqui, pede-se determinar o montante e o custo efetivo do empréstimo, né, pelo prazo de um ano. O montante vai ser o 11 mil, que multiplica 1 mais a taxa trimestral, elevada a 4, né? Um 1,08 elevado a 4 vezes 11 mil. 14.965,37. E a taxa efetiva, custo efetivo do empréstimo, né? Vamos chamar aqui de IF, é a taxa efetiva, considerando o 8% ao trimestre, capitalizados durante 12 meses. Então, são 4 trimestres menos 1. 1,08 elevado a 4 menos 1 vai dar 0,3605, que é 36,05% ao ano, né? Vejam que é uma taxa efetiva maior do que a taxa expressa na forma nominal. Isso? Então, pessoal, é simplesmente assim, tá certo? Bom, vamos fazer então o exercício seguinte, que diz, né, que a caderneta de poupança paga juros anuais de 6%, com capitalização mensal à base de 0,5%, né, que é 6% dividido por 12. Calcular a rentabilidade efetiva dessa aplicação financeira. Então, vamos lá. O exercício aqui número 10, eu tenho uma taxa de 6% ao ano, nominal, capitalizado mensalmente, que vai dar 0,5% ao mês, né? Qual que é, então, a taxa efetiva? A gente vai descobrir a efetiva
fazendo 1 mais a taxa mensal na forma decimal, 0,005, né? Elevado a 12 menos 1. Então, vamos fazer essa conta, 1,005, né? Elevado a 12 menos 1 vai dar 0,06167, que é 6,17% ao ano. É um pouquinho mais do que o 6% nominal, tá certo? No próximo exercício, a gente tem uma taxa de 24% ao ano nominal, cobrado por uma instituição, calcular o custo efetivo anual, admitindo que o período de capitalização dos juros seja mensal, trimestral ou semestral. Então, aqui nós vamos ter, né, o 24%, a taxa de 24% ao ano nominal, e a gente vai calcular as taxas efetivas para as diversas periodicidades, né, de capitalização. Capitalização mensal, a gente vai ter uma taxa efetiva que vai ser 1 mais 0,24. Qual que é a taxa, né? Para eu obter a mensal, eu vou dividir por 12, né? Elevado a 12 menos 1. Então, a gente vai ter 0,24 dividido por 12, dá 2% ao mês, mais 1, elevado a 12, menos 1. Eu vou ficar com uma taxa efetiva de 26,82% ao ano. Ok? Um pouco mais, né? Agora, quando eu capitalizo trimestralmente, qual a taxa efetiva? A gente vai ter 1 mais 0,24 dividido por 4, né? Porque são 4 trimestres no ano. E aí eu capitalizo 4 vezes, né? Para obter a taxa efetiva anual. Então, a gente vai fazer 0,24 dividido por 4, mais 1, elevado a 4, menos 1. 26,25, né? Arredondando aqui. Vejam que eu fiquei com uma taxa efetiva um pouco menor, né? Porque eu estou capitalizando menos vezes, né, dentro de um ano. Quanto mais frequente a capitalização, mais juros sobre juros, consequentemente uma taxa efetiva maior, tá certo? Na capitalização semestral, a gente vai fazer uma taxa efetiva de 1 mais 0,24 dividido por 2 ao quadrado menos 1, 0,24 dividido por 2, mais 1 ao quadrado menos 1, 0,25, 44, 25,44% ao ano. Ok, pessoal? Então, vejam que é bastante simples, né? Vamos aqui botar um subscrito nas nossas taxas efetivas. Bom, no último exercício, então, uma aplicação financeira promete pagar 42% ao ano de juros, sendo de um mês o prazo da aplicação, pede-se determinar a sua rentabilidade efetiva, considerando os juros de 42% ao ano como taxa efetiva ou como taxa nominal, né? Então,
Se a gente tem, então, uma taxa, né, de 42% ao ano, eu quero saber para um prazo de aplicação de um mês, se 42% ao ano é uma taxa efetiva, né? O que acontece? A taxa mensal, para dar 42% ao ano efetivo, né, vai ser 1 mais 0,42, cálculo de taxa equivalente, né, que está no vídeo anterior, elevado a 1 sobre 12, menos 1, isso vai dar 1,42 elevado a 1 dividido por 12, menos 1, vai dar 2,97%. 97% ao mês. E aí, né, claro, se você capitalizar essa taxa por 12 períodos, você vai voltar para o 42% ao ano efetivo no ano, né? Mas vamos fazer aqui, tá? A continha para a gente deixar isso bem claro. Então, uma taxa efetiva, né? A taxa efetiva para um ano seria 1 mais 0,0297 elevado a 12 menos 1. Que a gente vai voltar, né? Obviamente, 1,0297 elevado a 12 menos 1. A gente volta para o 42%. Aqui é uma diferença de arredondamento, tá certo? 42,08%. Arredondamento. Se a gente usar todas as casas decimais que a gente tinha achado aqui, a gente volta exatamente para o 42. Tá ok? Bom, e aí na letra B, qual que é a taxa que você vai receber se 42 for uma taxa nominal? Se 42 é uma taxa nominal, a taxa mensal que você vai receber é 0,42 dividido por 12, né? Que é 0,035, que é 3,5% ao mês. Então, essa é a taxa que vai ser capitalizada mensalmente se o 42 for uma taxa nominal. E aí, isso implica em uma taxa efetiva, se essa aplicação for por um ano, né? Taxa efetiva para um ano vai ser 1 mais 0,035 elevado a 12 menos 1. A gente vai ficar com 1,035 elevado a 12 menos 1, 51,07. 51,11, né? Por cento ao ano. Tá certo? Bom, agora a gente vai ver como que a gente converte uma taxa efetiva em nominal. Até então a gente está transformando taxa nominal em efetiva, né? Então vamos lá. No mercado, algumas taxas podem ser definidas tanto por taxa efetiva como por taxa nominal linear, por exemplo, o cheque especial. Então, como comparar as seguintes taxas oferecidas por dois bancos? Um banco te oferece uma taxa efetiva de 4,2% ao mês e o outro banco te oferece uma taxa nominal de somente 4,12% ao mês, capitalizando 30 dias corridos. E os juros dessas operações, né, são calculados diariamente, capitalização diária. Então, ele está te dando, um banco te dá uma taxa efetiva de 4,2%, o outro te dá uma taxa nominal de 4,12% ao mês, capitalizados diariamente, né? E aí, considerando o mês de 30 dias, né? Então, vamos lá.
Conversão de taxa efetiva em taxa nominal. Então, o primeiro banco nos deu 4,2% ao mês efetivo. Se eu quiser converter esse efetivo numa taxa nominal, eu tenho que fazer a operação inversa da transformação da nominal em efetiva. Quando eu transformo a nominal em efetiva, eu pego a taxa nominal, né, divido pelo período de capitalização e faço o cálculo lá elevado a quantos períodos são capitalizados, né, que é esse tipo de conta que está aqui. Para fazer o inverso, eu preciso descobrir qual que é a taxa efetiva diária, né, e aí depois multiplicar por 30, né, que no caso aqui a gente tem 30 dias a serem capitalizados. Então, a taxa nominal vai ser, né, 1 mais 0,042 a raiz 30, para eu obter a taxa diária, tá certo? E aí, esse valor de taxa diária, eu vou multiplicar por 30. 1,042 elevado a 1 dividido por 30 menos 1 vai dar 0,137% ao dia. Quando eu multiplico por 30, eu tenho a taxa nominal. Então, vejam que isso aqui vai ser 4,12% ao mês nominal. Ou seja, igual a do Banco B, né? O Banco B ofereceu 4,12% ao mês nominal, não é isso? Capitalizando diariamente, considerando o mês de 30 dias. Então, vamos ver qual que é a taxa efetiva do Banco B. Eu vou transformar a nominal em efetiva, né? Fazendo 1 mais 0,412 dividido por 30, porque a capitalização é diária, elevado a 30 menos 1. Então, vai ser 0,04, né, gente? 0,0412 dividido por 30 mais 1 elevado a 30 menos 1. Eu fico, ó, com 4,2% ao mês efetivo. Ou seja, igual a do Banco A. Então, quando eu transformei a efetiva em nominal, eu achei que é igual a do Banco B. E quando eu peguei a nominal do Banco B e transformei em efetiva, eu cheguei à conclusão de que é igual a que o Banco A está me passando. Então, a gente é indiferente às duas propostas, né, que são iguais. Chamando a atenção novamente, para a transformação de nominal em efetiva, né, você divide aqui pelo número de períodos de capitalização e depois eleva, né, a essa mesma quantidade de capitalizações. E quando você vai transformar efetivo em nominal, é como se fosse a operação inversa. Você primeiro tem que achar a efetiva diária, que a gente fez aqui calculando raiz 30, né, subtraindo 1, e depois multiplica por 30, né, para achar a proporcional mensal na forma nominal. Tá ok? Bom,
Aqui nesse slide vocês vão ver esse mesmo detalhamento, tá? Que a gente fez ali agora no Word, e a conclusão de que as taxas são iguais, né? Agora vamos fazer um exercício aqui, que é o seguinte. A gente já percebeu num exercício aí atrás que à medida que eu vou aumentando a periodicidade, à medida que a capitalização vai ficando mais frequente, a gente tem taxas efetivas maiores, né? Porque o efeito do juros sobre juros acaba impactando essa taxa efetiva e aumentando. Então, vamos ver para uma taxa de 18% ao ano, qual que seria a taxa efetiva anual para os diferentes períodos de capitalização aqui, desde o anual até o diário, né? Então, vamos fazer isso aqui nessa planilha, tá? Então, olha só, eu já coloquei aqui a taxa, né, que a gente está trabalhando, 18% ao ano. E aqui a formulinha para transformar essa taxa nominal em efetiva, né? A taxa nominal dividido pelo número de períodos de capitalização, soma 1, eleva ao número de períodos de capitalização, menos 1. Vamos fazer aqui uma fórmula, tá certo? Para acelerar esse cálculo. Então, isso aqui vai ser igual a 1 mais a nossa taxa nominal, que eu vou fixar aqui, apertando F4, dividido pelo número de períodos de capitalização, tá certo? Elevado ao número de períodos de capitalização menos 1. Nesse caso, eu vou chegar aos mesmos 18%, tá certo? Porque eu só capitalizei uma vez, né? Vou botar 2 casas decimais aqui. Quando eu copio isso aqui para baixo, eu já vou ter as outras taxas, né? Aqui, dividindo por 2, né? Elevando a 2, menos 1. Aqui, dividindo o 18% por 3, elevando a 3 menos 1, e assim sucessivamente. E aí eu queria que vocês observassem isso. À medida que você vai tornando a capitalização mais frequente, a taxa efetiva vai aumentando, tá certo? E aí no slide seguinte, né, nós temos aqui esses valores, né, que estão aqui já calculados, para vocês poderem fazer e conferir, tá ok? Então, com isso, a gente termina o assunto de taxas efetivas e taxas nominais. Obrigada.